Bom, sejam todos muito bem-vindos. A gente está fazendo uma série de mentorias abertas, mentorias gratuitas sobre estruturação de negócios. E como é que chama esse processo aqui que a gente está fazendo de mentoria, principalmente nesse momento, né, onde as pessoas estão mais em casa, querendo mais saber sobre negócios online, né? Então, seja um empreendedor antifrágil. Daí um pouquinho mais para frente eu vou explicar para você o que é aqui o empreendedor, né? O empreendedor antifrágil. Então, sejam todos muito bem-vindos. O conteúdo vai ser bem direto ao ponto, tá? Eu não vou demorar muito aqui, eu quero dedicar mais tempo para poder dar assessoria para vocês que estão aqui. Qual que é o tema que a gente vai trabalhar hoje? A gente vai trabalhar produção de conteúdo autêntico para quem não consegue ter consistência no dia a dia, né? O que eu percebo? As pessoas estudam contextos sobre conteúdo, mas no final elas acabam não conseguindo colocar esse conteúdo para fora. Então, eu trouxe alguns elementos aqui para contribuir com isso. Para quem não me conhece, eu sou a Alessandra Camilo, né? Eu também estou vivendo a minha identidade antifrágil, eu também quero me reinventar dentro desse processo todo aqui e também sair melhor. Eu sou mentora de negócios, né, de posicionamento e de vendas, e eu atendo empreendedores, atendo empresários e atendo profissionais de desenvolvimento humano, coaches, treinadores e terapeutas. Tudo que está ligado à estruturação de um negócio e vendas, tudo que está ligado a posicionamento e vendas é o que envolve uma boa estruturação para você poder o quê? Viver do seu negócio. Então, eu tenho a mentoria individual, né? Eu tenho o curso também, sou coach nível em vendas, que esse é exclusivo para os profissionais de desenvolvimento humano, e a mentoria em grupo, simplificando negócios. Aí aqui várias tribos, né, se misturam, vários nichos se misturam, o que é muito bom pela troca de ideia que a gente tem dentro do grupo. Então, o que é a definição, né, do antifrágil? Tem o livro, né, sobre esse tema. Então, é uma pessoa que ela se beneficia do caos, né? Ela torna-se melhor. Ela não fica do mesmo jeito, né? Ela não é uma pessoa que diante de algo do caos ali muito forte, muito desafiador, ela fica frágil. Ela não fica nem frágil e nem ela volta para o mesmo estado que ela estava. Ela se sai melhor do que aquilo, ou seja, ela vê o caos, ela vê o desafio, ela vê a dificuldade como um trampolim para crescimento. Bom, sobre o conteúdo que a gente vai trabalhar aqui hoje, qual que é a premissa que a gente tem que estar bastante conectado aqui, né? Que é, quem não é visto não é lembrado. Não adianta nada você tem uma linha de conteúdo, você aprendeu sobre conteúdo, você tem o seu produto ou serviço e você não faz o movimento de colocar isso para fora. Então, se você não coloca isso para fora, se você não aparece, você não é visto. E se você não é visto, você não é uma pessoa que é lembrada. Logo, se você não é uma pessoa lembrada, você provavelmente não vai estar vendendo aí no seu negócio. É isso que você tem que se conectar. Para toda vez que você vier para uma mentoria aqui, eu sempre vou falar para vocês sobre essa ótica, né? O que evidencia que nós temos um negócio é que ele traz dinheiro para casa. A gente tem resultado com isso, tá? Então, por isso que a estruturação é uma base bastante importante. Seja você empreendendo no online, seja você empreendendo num produto físico, num produto ou serviço. O que eu vou abordar aqui com vocês, né? Então, a gente vai falar de conteúdo autêntico e por que eu não consigo ter consistência. Então, o que eu vou abordar aqui com vocês hoje é por que você trava, né? Você já fez essa pergunta? Caramba, por que eu travo? Por que eu não consigo colocar o conteúdo para fora? Por que eu não consigo pegar aquilo que eu aprendi, que eu estudei e de verdade fazer um movimento mais interessante dentro da rede social, tá? Quem você te impede, porque é algo em você aí que está te impedindo de fazer isso, né? Afinal de contas, é só você escrever, é só você plugar um botão e você não está conseguindo. A gente vai falar sobre a sua verdade mais profunda, né? E ela tem a ver com o item 1 e 2, né? A trava está muito aí. E a gente vai falar sobre a estrutura de copy que não pode faltar. Qual que é uma estrutura que quando você utiliza ela potencializa. E aqui dentro da estrutura de copy, depois tem uma outra que é uma estrutura universal. Só com essas duas estruturas, fica aqui comigo até o final, tá? Eu vou ser bem direta, mas só com essas duas aqui, você vai ver que você já consegue movimentar. Qualquer outra estrutura de copy que você for utilizar, vai ser porque você já
utilizou essas duas várias vezes, elas já estão dentro de você, 80% dos seus conteúdos você já consegue fazer com essas duas estruturas, e qualquer outra é porque você está trabalhando algo mais refinado, você está trabalhando uma palestra de vendas, mas só com essas duas aqui, ó, você já faz 80% dos resultados, tá? Eu quero que vocês anotem essa frase aí, talvez não dê tempo de vocês anotarem, mas assim, printa a tela, ou depois, né, vocês vão poder ter acesso para assistir o conteúdo de novo, para estudar o conteúdo de novo. Mas eu quero que vocês fiquem com isso aqui na cabeça, ó. Isso tem a ver aí com o seu potencial cliente, tá? E isso tem a ver com a gente enquanto cliente, quando as pessoas estão fazendo um posicionamento aqui com a gente, né? O Blair é um copywriter, né, lá nos Estados Unidos, então ele conhece bastante, né, de comunicação, e ele tem a frase que diz o seguinte, ó: as pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajam seus sonhos, justificam seus fracassos, acalmam seus medos, confirmam suas suspeitas e ajudam a atirar pedras contra seus inimigos. Então, sempre que a gente quer construir um posicionamento, que a gente quer construir um conteúdo, a gente precisa sempre lembrar que tem esse grupo de pessoas aqui em volta da gente, né? Porque no posicionamento para você produzir o conteúdo, você faz o quê? Você defende uma ideia, você guia uma tribo, né? Então, as pessoas farão qualquer coisa por aqueles que encorajam seus sonhos, né? Como eu comecei aqui o conteúdo para vocês. Se você quer empreender no digital, se você quer viver do seu negócio, então eu estou encorajando aqui algo que já é um sonho para as pessoas, né? Justificam seus fracassos. Poxa vida, você não consegue colocar o seu conteúdo no ar, você aprende, mas não encoraja a que há um fracasso, mas eu vou dizer para você, né? O que está acontecendo? Eu vou justificar. Por que você não está acontecendo? Por que você trava? Porque não é só sobre uma base estrutural de conteúdo, tem algo em você aí também. Acalmam seus medos, né? Então, assim, ó, aprende isso daqui, assiste de novo, depois você vai e implementa, né? Confirmam suas suspeitas, porque de repente você olha e fala assim, caramba, não é possível, eu acredito que eu consigo sim, né? E ajudam a tirar pedras contra os seus inimigos. E aqui no caso, o seu inimigo, em relação ao conteúdo, ele mora onde? Ele mora como 99% dos inimigos, eles moram exatamente dentro da gente, tá? Tem um como importante aí, ó, sobre o quesito aqui, conteúdo, né? Produção de conteúdo. Produção de conteúdo. Produção de conteúdo. Pessoal, tô vendo que vocês estão colocando perguntas aqui. Pode ir colocando as perguntas no chat, aí no finalzinho eu respondo para vocês, tá? Então, o que é importante? Ó, tenham em mente sobre o conteúdo que a gente vai trabalhar hoje. E ele também vai servir para muita coisa. Preocupe-se sempre com o seu próximo passo. Muitas vezes a gente olha, então, por exemplo, eu estou estudando sobre produção de conteúdo. Aí eu vou lá e vejo alguém fazendo um baita do conteúdo. Uma baita de uma carta de vendas, uma baita de uma palestra, um post que ficou muito bom. Eu olho aquilo como muito grande e olho e falo assim, nossa, para mim seria difícil fazer algo assim. Por quê? Porque eu estou olhando um conjunto, de repente aquela pessoa, quando ela coloca aquele conteúdo no ar, ela já colocou muitos conteúdos antes daquilo, né? Ela já está num outro estágio de preparação. Então, preocupe-se sempre qual é o seu próximo passo. Então, quando você sair desse conteúdo aqui, qual que é a próxima atividade que você vai fazer? Qual que vai ser o seu próximo passo, né? Outra coisa, seja simples. As pessoas compram o que elas entendem. Então, às vezes a pessoa vai mostrar um produto para mim. Eu falo assim, qual é o produto que você vai vender? Aí ela manda lá ou no WhatsApp algo gigantesco, ou ela manda lá áudios gigantescos, páginas escrito, um monte de coisa. E o que acontece? As pessoas querem o quê? Elas querem o direto ao ponto, né? E elas precisam entender aquilo, elas precisam de uma promessa direto ao ponto. Então, seja simples, né? Mas seja uma pessoa direcionada, porque o simples, né? Eu gosto daquela frase que fala que o simples é o último limite da sofisticação, o último grau da sofisticação, tá? E todo o resultado ele vem do centramento no que é essencial. Quando você faz exatamente o que é essencial, você vai ter mais resultados. Então, ó, próximo passo, simplicidade, as pessoas compram o que elas entendem e você tem resultado quando você foca no essencial. E hoje a gente se perde muito com o excesso de conteúdo. Então, vamos entrar aqui no primeiro, ó. Por que é que você trava? Por que é que você trava? Meu Deus, eu não consigo ir adiante, eu não consigo colocar o conteúdo adiante. Eu quero que você olhe aqui para duas coisas, tá?
Você trava, por quê? Porque muitas vezes você quer levar um conteúdo adiante, você quer ensinar alguma coisa que você não vive em você. Né? Então, assim, você tem um processo muito de teoria, né? Então, o que você quer? Você quer mostrar o que você sabe. Quando, na verdade, o que as pessoas querem, o que as pessoas mais compram da gente, é quando a gente vende aquilo que a gente faz. Então, você vai olhar para duas frentes aqui, ó. Você é um aspirante desbravador, desbravadora, ou seja, naquele quesito, naquilo que você está ensinando, naquilo que você quer vender. Seja um curso, seja uma mentoria, seja um processo de coaching, seja uma terapia. Então, você está desbravando aquilo. Aquilo é uma coisa que você está. Porque, veja, não que necessariamente você já precisa, porque aqui você está separado entre um aspirante e entre um mentor. O mentor, ele já sabe o caminho, ele já fez, ele já percorreu tudo aquilo, ele já está muito bom naquilo, ele já está vivendo muitas e muitas vezes aquilo que ele quer entregar, ele já está lá do outro lado da rua, pensa como se fosse uma rua, então o mentor ele já está lá do outro lado da rua. Então a autenticidade dele no conteúdo, ela é uma. E o aspirante, ele tem que deixar claro dentro do conteúdo dele que ele está fazendo esse movimento e ele precisa crescer com isso. Quando que a pessoa trava? Ela trava no momento que ela ela estuda, e ao invés dela aplicar nela, ela quer estudar e aplicar no outro. E ela não passa por esse filtro. E aí isso começa a gerar incongruência. Então você trava porque talvez você esteja querendo ser um mentor, uma mentora, e você ainda está num processo que você é um aspirante desbravador. Então, assim, veste o que você é hoje, por quê? Qual que é o próximo passo do aspirante desbravador? É ele ir para o processo, né, de mentor, mas torna-se algo mais autêntico. Então, o conteúdo que eu vou colocar para fora, que eu vou colocar na rede, ele vai combinar mais, né? Como que eu sempre lembro disso? Isso que eu estou mostrando é o que eu estou estudando, que eu sei, mas não apliquei, ou é algo que eu estou fazendo? Sempre que eu estou fazendo aquilo que eu estudei, eu tenho muito mais força, tá? Então, aquela é a primeira regra. A segunda é, quem em você te impede? Quem em você te impede? Quem em você te impede é porque você começa, o fato de você não trabalhar bem o item 1 faz com que você entre no item 2. E aqui você começa a viver o quê? A síndrome do impostor. Porque você está falando muito de coisas que você ouviu de outros mentores, de outras pessoas, não aplicou para você, para sua vida. E aplicar para sua vida é aplicar de forma que você comece a gerar resultados. E aí você é um aspirante e quer ser um mentor, né? Você é um iniciante e quer ser um avançado. Aí você fica tentando ser aquilo. E ao tentar ser aquilo, você fica incongruente. E essa incongruência no seu próprio sistema começa a fazer você vivenciar a síndrome do impostor. É uma coisa meio que quase que automática. E tá tudo acontecendo lá no interno, né? E muitas vezes você expressa isso, você verbaliza isso. Então é isso que acaba acontecendo, tá? E aí essa terceira ela vai conectar com o quê? Com a estrutura que não pode faltar. E essa estrutura ela tem que ficar onde? Ela tem que ficar dentro de você. E como é que ela funciona? Quando você conta as suas histórias, né? Ai, quais histórias eu vou contar? Você vai contar todas. Você vai contar as histórias de sucesso, as histórias de insucesso, né? Você vai contar as suas histórias de sucesso, você vai contar os seus fracassos, você vai contar as suas barreiras. Porque quando você estrutura uma copy e você conta a sua própria história, a pessoa não é diferente de você contar um passo a passo de algo que você aprendeu para ela. Quando você está contando a sua história, como foi para você, ela não tem como questionar aquilo, porque aquilo não é uma metodologia, por exemplo. Aquilo é pura e simplesmente uma história, seja sua, seja de um cliente seu, seja de alguém que viveu aquilo que está dentro do contexto que você está expondo. Então, quando você conta a história, você está sem a síndrome. Qual síndrome? A síndrome do impostor. Você está sem ela. Por quê? Porque vem uma verdade. Essas histórias, quais são as histórias que mais vão conectar? São as histórias de vulnerabilidade e exposição. Então, eu não fico só contando como eu sendo o autor da história, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu faço aquilo para os meus clientes, eu faço aquela coisa para os meus clientes. Eu entro também num contato da minha vulnerabilidade e exposição.
né? Então, como foi aquele movimento para mim? E não importa se ele é um movimento de sucesso, se ele é um movimento de fracasso, se ele é um movimento extremamente vulnerável, mais ou menos vulnerável, de muita exposição, de pouca exposição. Você sempre vai entender em quais contextos, em quais histórias e qual o grau daquilo que você vai colocar. E aqui é o quê? Há uma verdade. Então eu não tento ser, eu sou aquilo. Eu sou aquela pessoa que fez um lançamento e teve um resultado negativo. Eu vou lá e vou contar. Eu sou aquela pessoa que fiz 20 reuniões e não consegui fechar nenhum cliente. Eu conto, eu estou contando aquilo está real. Não é porque eu estou vendendo para as pessoas um produto, uma metodologia de sucesso que a pessoa até sabe que a minha história não foi toda de sucesso, que é dentro da construção das coisas que não dão certo que eu faço isso. E essa história de vulnerabilidade, exposição e como eu conto as histórias, ela tem que ter o quê? Muita integridade interior. E elas têm que aparecer e serem faladas num momento muito pautado, muito adulto, né? O que a gente percebe? As pessoas querendo contar histórias também, elas entram nisso aqui, só que elas utilizam numa postura muito vitimista, né? Então eu tenho que contar a história, mas num ponto realista, onde o meu objetivo é agregar valor à vida da minha audiência e não ter atenção, percebe? Então tem pessoas que vocês vão ver que elas já contam, elas contam a história, elas colocam a vulnerabilidade e exposição, né? Elas entram num processo de verdade dela, de conexão, no processo de verdade dela, porém não há conexão. Então eu tenho que contar história, vulnerabilidade, exposição, contar a minha verdade mais profunda, porque quando eu conto aquilo, eu contribuo com a vida das pessoas. Isso gera conexão. Quando eu conto a minha história, eu entro no processo de exposição e vulnerabilidade. Não é exatamente sobre a minha verdade mais profunda, e sim porque eu quero atenção, isso desconecta. Ou eu vou desconectar do cliente, ou ele não vira uma questão de cliente, né? Vira uma questão de uma pessoa completamente vitimizada se conectar a outra pessoa completamente vitimizada, sendo que se você quer levar conhecimento para uma audiência, se você quer levar um conteúdo mais autêntico e ter consistência, você precisa começar trabalhando isso em você, para que você vá o quê? Numa postura mais neutra, numa postura mais bonita, numa postura mais adulta, quando você estrutura essas histórias. Ok, Alessandra, digamos que eu faça todo esse movimento e neste movimento eu percebo que eu estou me posicionando como vítima, que eu não estou olhando para aquela história como algo que é o caminho da contribuição de um possível cliente e de uma ajuda para as pessoas. E sim, eu estou fazendo uma terapia a céu aberto. Isso é sinal de que você precisa de ajuda. Então, o que você vai fazer? Você vai buscar a ajuda que você precisa, você vai resolver essas questões para que depois você consiga utilizar isso num contexto educacional e não num contexto terapêutico na rede social, tá? Depois me diz se faz. Aqui é um tema, daria para fazer um conteúdo só com esse tema aqui. Então a gente tem aqui uma estrutura que não pode faltar, ó, ela está em mim, né? E que é a questão de contar histórias, né? Tem estratégias tem estrutura, né? Para a gente poder contar histórias. E se eu não tiver estrutura nenhuma, você vai seguir essa aqui. Você vai contar história, exposição e vulnerabilidade. E verdade mais profunda, deveria estar até escrito aqui, ó. É verdade mais profunda sem vitimismo. Verdade mais profunda com vitimismo não funciona. Pelo menos do ponto de vista de negócios, não funciona, tá? Estrutura de conteúdo. Qual que é a estrutura de conteúdo que eu vou poder usar em 80% dos casos, tá? Tirem uma foto disso, anotem, façam como achar melhor. A estrutura é a seguinte: o cliente ou possível cliente ou a sua audiência, eu vou falar um pouquinho mais para frente a diferença do que é audiência e do que é um possível cliente, né? Ela tem um desejo, ela tem um objetivo, ela quer alcançar algo. Só que ela não chega nesse algo porque ela tem um problema, né? Ela tem um problema, ela não consegue chegar lá. Esse problema ele pode ser de ordem externa, pode ser um problema técnico. Ale, eu não sei qual é uma estrutura para copy. Eu não consigo ter consistência no dia a dia. Esse pode ser um problema externo, a pessoa não tem uma estrutura. Ou ela pode ter um problema interno. Ó, eu já aprendi a estrutura de copy, como eu tenho que fazer, eu não consigo.
É comum que quando a pessoa está com um problema de ordem interna, aonde que está o problema dela aqui? Desses 3 pontos aqui está onde? Está nesse quesito aqui da verdade mais profunda, né? Coisas nela precisam vir à tona, né? Vir para fora para que ela entre em contato com essa autenticidade. Então, o cliente tem um desejo, ele tem um problema, pode ser externo, pode ser de ordem técnica, pode ser interno, a ordem comportamental, né? A estrutura psicológica dele, e ele não consegue chegar. Você é o mentor, você é o aspirante desbravador, lá o iniciante desbravador, enfim. Você tem uma solução, você tem um plano para ajudar a pessoa nisso, né? E aí você também tem que sempre apontar para a pessoa quais são as consequências negativas e depois você conta qual é o sucesso, qual é o resultado, qual é a transformação. Então, por exemplo, para você que quer construir um conteúdo autêntico, né, e ser frequente na sua rede, porque você está travando, você não está conseguindo, né, seguir adiante, o que pode estar acontecendo com você? Ó, entrei no problema. Pode ser que você não tenha uma estrutura, para isso você não saiba qual é o passo a passo para você seguir com isso, ou seja, algo dentro de você não consegue fluir. Por quê? Porque a sua verdade mais profunda, ao invés de você colocá-la num lugar onde você vai ter uma compreensão, você vai ter uma ajuda, você está utilizando ela no seu trabalho. E ali dentro do seu trabalho você se conecta pelo vitimismo. E aí as pessoas se afastam. Olha só, aqui eu coloquei os 2 problemas. Qual que é a solução para você? É você poder trabalhar, aí eu vou colocar a solução. Ou eu tenho essa solução, ou como eu exemplifiquei aqui, né? Se você quiser aprender toda a estrutura, eu posso te ajudar com isso. Se você precisar dos 2, aí você vai colocar. Se você precisar dos 2, aí você tem um produto com os 2, ou você vai direcionar o cliente, né? Qual que é a consequência negativa disso? Você não vende, porque você perde completamente a conexão, porque você precisa resolver isso primeiro dentro de você. Qual que vai ser o seu resultado? Você vai melhorar a sua conversão de clientes, né? Ou qual vai ser a transformação, né? Ao colocar isso para fora e melhorar essa quantidade de clientes que você traz para perto de você, você vai ficar muito mais feliz, muito mais satisfeito, porque você vai ter mais clientes transformados, você vai ter mais clientes te indicando para outros possíveis clientes. Então, você faz todo esse movimento aqui, você viu? Num bate-papo, numa conversa bem rápida. O que tem que estar na sua cabeça? Primeiro vem o desejo, depois vem o problema, depois qual é a solução, o plano. Pode ser que a solução seja eu, pode ser que eu encaminhe ele para um outro tipo de solução e de plano. Qual que é a consequência negativa se ele não resolve esse problema, mas se ele resolver seguir, qual vai ser o sucesso que ele vai ter? Resultado, quando eu falo de resultado aqui, eu gosto de separar assim, ó, resultado é o que a pessoa consegue mensurar em números, né? Então, você vai vender para mais clientes, você vai aumentar a sua taxa de conversão em 50%. E transformação é como ela vai se sentir. Eu vou me sentir mais feliz, eu vou ter mais indicações, eu vou poder viver do meu negócio. Então, a transformação, ela vem mais no ponto de sentimentos. Vamos recapitular para ela ficar bem gravadinha, ó. Desejo, problema, solução ou plano ou o mentor que te ajuda com aquilo. Quais são as consequências negativas se eu não tomo essa ação? E qual é o tipo de sucesso? Resultado ou transformação? Vamos ver como é que fica em formas de perguntas, né? Então, a pergunta sim, e aí eu pergunto aqui para você, né? Então, assim, ó, o que você quer? O que você quer? Então, você sempre vai achar ali qual que é o objetivo, uma meta que você quer ali, um desejo que você tem. O que está te impedindo de ter isso? O que está te impedindo? Ó, problema. Depois, qual que é o plano para sair disso? Vai ser via uma solução, via um mentor, via um plano? Qual que é o movimento para isso, né? O que você sente sobre isso e quais são as consequências negativas, né? O que você está perdendo se você não tiver isso? O que você está perdendo ou o que você vai perder, né, no futuro? Então, as consequências negativas e o sucesso e o resultado. O que virá com esse sucesso? Percebe que essa estrutura é como se ela fosse uma estrutura que ela está muito na nossa rotina, muito no nosso dia a dia? Você pode conversar assim com seu filho, você pode conversar assim com seu possível cliente, você pode transformar, vamos lá para os conteúdos, onde que você pode usar? Numa reunião, você pode usar com seu filho, você pode usar com sua família, você pode usar isso numa reunião, você pode usar numa sessão experimental, se você for coach. Você pode trabalhar isso na sua linha de posts, nos seus artigos, num vídeo curto, um vídeo longo, numa live, numa palestra, numa conversa. Vocês viram que eu liguei, enquanto eu estava com vocês aqui, eu liguei meus stories aqui, né? Eu fiquei 4, 5 minutos. Qual a estrutura que eu estava usando? Eu estava aqui, ó, convidando as pessoas, desejo objetivo, se você está acontecendo isso, vem para cá, qual que é a solução?
vem assistir o conteúdo, né? Talvez eu não tenha falado das consequências negativas só. E o que seria como sucesso. Vem aqui que você vai aprender se você está travando nisso. Então, isso fica meio que automático em você, tá? Vamos falar um pouquinho da jornada do que é dar audiência para o cliente. Ale, o que é uma audiência, o que é um cliente, né? Como que é essa jornada, como que eu transformo pessoas que estavam passando aqui no meu Instagram, e aí eu convido, vai lá, faz a inscrição, clica, vem para a aula, e ela sai de um processo de audiência para um processo de cliente, né? Como que é o movimento? Ela vai lá e acessa um conteúdo aberto nas redes. Eu entrei agora no Instagram e fiz isso numa live, mas tem lá nos meus stories, tem no link, ela tem acesso a algum conteúdo aberto meu. Por quê? Eu tô falando alguma coisa no conteúdo aberto, depois eu convido para um conteúdo fechado, né? Então, eu tô aqui, eu tô fazendo um funil para ter mais conexão. Então, ela foi para minha rede, da minha rede eu convidei ela para ir para outro lugar, conteúdo fechado, quando ela tá aqui. Pode ser que depois daqui eu poderia levar esse grupo para um conteúdo mais VIP e de lá do conteúdo VIP é onde eu vou pegar e vou ofertar. Então, ó, acesso ao conteúdo aberto, depois eu levo para um conteúdo fechado, depois do conteúdo fechado eu posso ir para um conteúdo VIP, depois desse conteúdo VIP eu estou fazendo o quê? Eu estou levando o cliente para uma jornada de conexão se ele precisa daquilo que eu tenho a ofertar para ele. E aí eu vou do conteúdo VIP, né, ver um conteúdo mais fechado, mais VIP ainda, eu poderia falar assim, ó, as 5 pessoas que acompanharem todos os conteúdos da mentoria aberta que vão acontecer em abril, eu vou fazer X coisa para vocês. Então, todo mundo que assistiu vai para um conteúdo mais avançado. Aí, lá do conteúdo avançado, eu faço uma oferta, algo é ofertado, e aí, a partir daquele momento, você se transforma num cliente. Então, aqui a gente está fazendo uma jornada de conexão. Ale, quem que usa essa jornada de audiência para cliente? Porque tem gente que vai lá na audiência, faz um convite e já vende. Tem essas pessoas? Tem. Mas é porque elas já têm, elas já são autoridades, elas já estão num ponto de conexão muito grande, né? E muitas vezes a gente se perde nisso. A gente compra algo, né, que vai falar sobre a gente compra alguma metodologia que ela ensina a gente que está iniciando a vender como uma pessoa que já tem uma audiência, já tem uma conexão com uma audiência muito grande a vender. Aí não funciona pra gente. Então, essa que eu coloquei aqui para vocês, ela é o quê? Você vai criando camadas de conexão, você vai criando camadas de clareza para o seu cliente, aí no final, quando ele compra, ele fala, caramba, é isso mesmo que eu preciso, tá? Vamos falar um pouquinho sobre tudo que tá lá na promessa, eu já coloquei ali para vocês. Nossa, Lê, mas foi um conteúdo tão rápido, um conteúdo de 30 minutos, o que você precisa? Colocar em execução, tá? Você precisa colocar em execução. Agora, aqui algumas nomenclaturas que elas são bem comuns e a gente precisa ir se familiarizando de forma correta com elas. O que é um posicionamento, né? Então, vamos começar aqui, ó. O que é um posicionamento de marca? Posicionamento de mercado é a posição relativa que ocupam marcas, certo? O posicionamento é um pedaço lá do mercado, né? Produtos ou serviços na mente do consumidor. Então, um grupo de pessoas sabe de determinada marca, o que é Coca-Cola, porque é como ela se posiciona, tá? Posicionamento de marca. Nós também somos uma marca? Sim. A gente é uma marca, só que a gente está começando, então o que eu tenho lá? Posicionamento de um especialista. Então, eu começo a ir para a rede social. Como? Lembra, quem não é visto, não é lembrado. Então, por isso que eu preciso colocar um conteúdo, eu preciso colocar um conteúdo para fora. Como que eu consigo manter esse conteúdo ativo? Como é que eu consigo ter consistência? Quando eu coloco conteúdo autêntico, porque aí eu saio da síndrome do impostor. Então, dentro do posicionamento de um especialista, né? O que você precisa entender? Para quem você fala, sobre o que você fala, qual tribo você defende, quais soluções você tem e quais produtos você vende. Porque quando você vende para quem você fala, sobre o que você fala, qual tribo e quais soluções você tem, você está fazendo todo esse caminho, aquele que eu expliquei lá, como é que eu transformo a audiência em cliente, você está fazendo esse caminho porque no final você quer o quê? Você quer vender algo para essas pessoas, porque provavelmente se você vive do seu negócio, você precisa ter um produto vendável. Então, isso é posicionamento, tá? E aqui que você tem que se encaixar.
Linha editorial. O que é uma linha editorial, Ali? Porque conteúdo, você está falando do conteúdo solto. O que um conteúdo segue? Um conteúdo ele segue uma linha editorial. Linha editorial é a direção lógica pela qual a sua mensagem mostra o seu posicionamento. Ela indica seus valores, crenças e influencia como você constrói o seu conteúdo. É um pouco do que eu estou fazendo aqui para vocês. Então, de onde eu venho? Eu venho da parte de que, para você ter um negócio, você vai trabalhar toda uma base estrutural. A gente vai fazer plano de negócio, você precisa ter foco em posicionamento, você precisa ter foco em vendas. Então, vocês começam a ver como que o meu posicionamento é, por quê? Por que eu ensino as pessoas a irem para o online pela base da estruturação de negócios? Porque isso tem a ver com os meus valores e crenças, tem a ver com o meu lastro, tem a ver com toda a minha experiência e o principal tem a ver com a minha jornada, porque desde maio de 2013, quando eu saí do corporativo, eu vivo do meu próprio negócio. Então, eu ensino para vocês um movimento que está em mim, tá? Ale, quais são os conteúdos que funcionam? Conteúdos mais longos. O que a gente está fazendo aqui hoje? A gente está fazendo um conteúdo mais longo, é um conteúdo que ele tem que o quê? Ele gera um aprendizado e quem coloca em ação vê resultados, né? Ou seja, aquilo que foi prometido lá na primeira frase que eu coloquei para vocês, como a gente chama, né? Qual foi a promessa, qual foi a headline, e aí eu vou e entrego no conteúdo. Então, conteúdos mais longos. E os conteúdos mais curtos que geram novidade, curiosidade. Então, o que é comum que a gente vê muito na internet? Você pega um conteúdo grande e extrai um pedacinho lá, até 2 minutos, e você coloca na rede social. Aí a pessoa fala, nossa, eu tô vendo aqui uma apresentação e a Alessandra pequenininha aqui do lado, eu acho que deve ter um conteúdo maior sobre isso. Então, como a pessoa viu aquela ideia, porque gerou uma novidade, uma curiosidade, às vezes é um conteúdo disruptivo, certo? E o que é disruptivo? A pessoa fala, caramba, nunca ninguém tinha me ensinado isso sobre esse movimento, sobre esse prisma, sobre essa ótica, e aí você se conecta com aquilo. Então, o que a pessoa faz? Ela começa a ser minha audiência. Por quê? Porque ela está se conectando com a forma, com o movimento que eu faço no meu posicionamento. O que eu sempre tenho que olhar para o conteúdo, né? Esse conteúdo que eu coloco, ele é raso ou ele é profundo? Ali tem problema se eu colocar um conteúdo que ele é longo, eu fiquei 1 hora falando, mas o texto, o conteúdo estava raso? Não, ele não tem problema. E no começo, talvez você vá criar conteúdos que eles sejam raso. Mas para você, é como um mar, né? É como um mar. A não ser que você seja arremessado no meio do mar, para você chegar no profundo, né? Para você estar de água até o pescoço, provavelmente você molhou os pés antes. E às vezes as pessoas não têm essa paciência, né? Elas ficam choramingando, que é o empreendedor mimizento, né? Mimizento, que ele fica lá. Ao invés dele fazer mais conteúdos rasos até que o conteúdo fique profundo, ele fica reclamando do próprio conteúdo raso dele e depois ele não faz mais, ele fica chorando pelos cantos, né? Ele não se aprofunda. Outra coisa, então, tudo bem o seu conteúdo ser raso se você estiver no começo, e é através do raso que você vai para o profundo. E outra coisa, cuidado com coisas muito básicas, triviais que tem no Google. Então, se a pessoa for lá no Google, ela pega exatamente daquele jeitinho. Então, Ale, como é que eu faço se é um conteúdo, por exemplo, eu ensino muito o Canvas, o plano de negócio. Se você for lá no Canvas, se você for lá no Google, você acha o Canvas. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aquele conteúdo lá do Google, mas eu vou trazer o quê? Para a minha história, para o meu lastro, para a minha experiência, para o meu jeito de explicar, para o meu jeito de falar. E aí sim ele ficará diferente. E fora os outros conteúdos que eles são literais, né? Eles são 100% autênticos porque eles são seus, tá? Ale, o que é audiência? Você estava aí falando de audiência, né? Audiência é um grupo de pessoas que aprecia o seu conteúdo e também o seu nicho de clientes. Então, por exemplo, tem pessoas que elas gostam do meu conteúdo, elas vão lá me ver, elas comentam lá no meu Instagram, mas não necessariamente elas são clientes, porque, por exemplo, se a pessoa está lá no corporativo e ela não quer montar um negócio, ela não precisa de uma mentoria de negócio, ela não é um profissional do desenvolvimento humano, ou ela não é um aspirante a empreendedor, ou já está empreendendo, ela está lá no corporativo, eu, por exemplo, Alessandra, não tenho nenhum produto ou serviço para ela, eu provavelmente vou indicar
né? Vou indicar alguém. Então, ela pode ser uma audiência, porque ela gosta de algo em mim ali, mas não necessariamente ela vai ser o meu cliente. Ale, digamos que tenha muita gente do mundo corporativo te acompanhando e querendo algo. O que você faria para essas pessoas? Eu pegaria e criaria um produto para essa audiência. Nossa, várias pessoas do corporativo estão se conectando comigo com algo aqui. Aí eu vou lá e crio um produto, depois de fazer pesquisas, fazer uma avaliação, ok? Bom, já estamos aqui chegando ao fim. O que acontece? Vocês têm lá no YouTube esse primeiro conteúdo aqui, ó, estratégias de vendas para não estagnar o seu negócio de coaching na quarentena. Ale, mas o meu negócio não é de coaching, treinamento. Posso assistir o conteúdo? Pode sim, porque lá tem toda uma base sobre estruturação de negócios, tá? O conteúdo aqui de hoje, né, a produção de conteúdo autêntico, para quem não consegue ter consistência no dia a dia, e eu quero que você já experimente fazer os seus primeiros movimentos diante disso. Fiquei com dúvidas de alguma coisa, se não for uma dúvida que eu vou tirar aqui agora com quem tá ao vivo, você vai poder colocar a sua dúvida onde você assistiu a aula. Se você estiver no YouTube, você vai poder colocar lá. Ou, de preferência, e mais rápido, é só você me mandar um direct pelo Instagram. Qual será a próxima mentoria? A mentoria de terça-feira que vem. Como organizar o conteúdo, porque aí, né, primeiro eu tô aqui abrindo a mente de vocês, aqui trazendo coisas novas, né? Então, depois a gente vai trabalhar no próximo conteúdo como organizar o conteúdo e preparar a audiência para você fazer um lançamento teste em 30 dias, né? Então, eu vou dar todo o roteiro para vocês lá, organização do conteúdo, preparar a audiência para você fazer um teste, ela vai ser dia 14. O que é importante? Vocês viram que eu fechei a sala, né? Para não ficar entre e sai, o pessoal entra no meio do conteúdo. Então, 5 minutinhos antes, né, das 15 horas, já está com a gente aqui na sala. Quem quiser estar ao vivo para fazer pergunta. Quem não quiser, não tem problema, depois pode assistir o conteúdo gravado, tá? Então, a gente vai ter a do dia 14, depois na do dia 21, a gente vai falar sobre calendário editorial na prática, né? O que eu preciso escrever, o que eu posso escrever, o que eu preciso escrever, o que eu preciso gravar. Então, a gente vai falar sobre calendário editorial. Ale, por que a gente vai falar sobre calendário editorial? Porque como você organiza o seu conteúdo é um calendário editorial, né? Então, tem caminhos que você segue para você preparar a sua audiência, tá? E aí, no último encontro de abril, a gente vai falar sobre exemplos de estratégias de vendas, né? Quais são os tipos de lançamento? Ale, eu sou terapeuta, o que eu poderia lançar? Ale, eu quero criar um produto online agora do zero, que tipo de coisa eu poderia lançar? Ale, eu sou coach, qual estratégia que eu vou utilizar para trazer o cliente para o individual? Ale, eu quero vender coaching em grupo. Então, eu vou trazer alguns modelos aqui, alguns exemplos de estratégias de vendas, né? Ou seja, quando a gente fala de estratégias de vendas, a gente está falando de ou tipos de formas de lançar, né, um produto, fazer um projeto de lançamento, ou como que eu deixo aquele posicionamento fixo de forma que a pessoa possa comprar o produto a qualquer momento. Vocês viram que em todos aqui eu coloquei, ó, para vocês me seguirem aqui vocês vão me seguir esse aqui, ó, Alessandra Camilo Oficial. É nesse Instagram aqui que vocês devem me seguir. Então, gratidão por quem está aqui presente ou para quem chegou.